começou há 6.000 anos atrás, no Jardim do Éden. Adão vivia no Jardim do Éden. Então o Senhor Deus lhe fez uma companheira. Ela, porém, comeu do fruto proibido, e lhe deu, fazendo com que ambos fossem expulsos do paraíso. Quando Adão estava no paraíso, ele tinha um livro que continha grandes segredos da sabedoria celestial. Ele, porém, perdeu o livro quando foi expulso. Então ele chorou e rezou para Deus, e o livro, que era guardado pelo anjo Raziel, guardião dos segredos celestiais, foi-lhe dado de volta, e ele passou para sua geração. Adão e Eva tiveram Sete, de quem Enoque foi descendente. Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, Noé gerou Sem, Cã, Jafé. Então houve o dilúvio. Jafé gerou filhos e filhas. Cã gerou filhos que geraram muitos reinos, como os filisteus e os cananeus. Sem gerou filhos dos quais Abraão foi descendente. Abraão fez uma aliança com Deus, e Deus lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, e assim será a tua descendência. Para os cabalistas, a Abraão é atribuído os escritos que são chamados de o livro da criação ou o livro da formação, que contém profundos segredos sobre a criação do mundo, os povos e a estrutura chamada de árvore da vida. Abraão gerou Isaque. Deus mandou Abraão sacrificá-lo, porém no último instante um anjo o impediu, e assim teve como prova o amor de Abraão por Deus. Isaque gerou Esau e Jacó. Jacó lutou com um anjo durante toda uma noite. Então ele se tornou Israel. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. As 12 tribos de Israel: Rubem, Simeão, Efraim, Judá, Dan, Naftali, Gade, Assar, Issachar, Zebulon, Manassés e Benjamim. Moisés foi descendente da tribo de Levi, e no Monte Sinai ele recebeu a Torá, a origem e a raiz de todos os povos. Durante o Êxodo foi descoberto um dos maiores segredos da Bíblia e o código mais poderoso da Cabala. Encurralados em frente ao Mar Vermelho, o povo de Israel descobriu o grande poder de seu Deus. Davi foi descendente da tribo de Judá. Seu filho Salomão foi seu sucessor, responsável por construir o primeiro templo de Jerusalém. O primeiro templo foi destruído pelo rei da Babilônia, então os judeus foram exilados em cativeiro. O segundo templo foi construído sob apoio de Zorobabel, após Ciro apoderar-se da Babilônia e reconstruindo Jerusalém. O segundo templo também foi destruído, agora pelo imperador romano. Mas no meio deles ainda existiam homens dispostos a estudar a Torá. No meio deles havia um homem que se destacou e os enfrentou. Seu nome era Akiva ben Yosef, também conhecido como Rabi Akiva. Akiva foi perseguido e morto exatamente por querer estudar e ensinar a Torá e a Cabala. Um dos mais consagrados discípulos de Rabi Akiva foi Rabi Shimon Bar Yochai, o escritor do maior trabalho de Cabala de todos os tempos, o Zohar, o livro do esplendor. Rabi Shimon também foi perseguido, mas conseguiu escapar se escondendo durante 13 anos dentro de uma caverna, estudando a Torá e o Antigo Testamento junto com seu filho. Lá, segundo a história, recebeu a visita do profeta Elias, de Moisés e outros sábios, os quais lhe revelaram o Zohar e nele todos os segredos da Bíblia. Durante toda a história, os justos foram perseguidos, executados e expulsos, apenas por quererem paz, verdade e justiça. Isto nos ensina que Deus, porém, sempre foi misericordioso e nos trouxe soluções. E aonde tudo isso nos leva? À redenção final e aos dias do Messias. No momento de revelação do Messias, todos os habitantes do mundo se encontrarão em aflição, e aqueles que odeiam Israel se fortalecerão.
Então o espírito do Messias se agitará contra eles e destruirá os malvados de Edom, e toda a terra de Seir entrará em chamas. Em relação a este tempo foi escrito: pois Israel fará proezas. Números 24:18. Nesse tempo, o santo, abençoado seja ele, levantará à vida os mortos do seu povo e removerá a morte deles. Por isto foi escrito: a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei. Salmos 118, 16, 17. E também foi escrito: e subirão salvadores ao monte Sião. Obadias 1, 21. E também: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9.